Olá a todos, meu nome é Patrícia Barreto, eu sou médica, pneumologista infantil, professora do Hospital Universitário Gafreguini, da Escola de Medicina e Cirurgia e responsável pelo serviço de pneumologia pediátrica do Hospital Geral de Bom Sucesso. A convite da comissão organizadora, eu vim hoje conversar com vocês sobre o Programa de Infecções Respiratórias Agudas na Infância. Esse programa, ele data de 1984, quando houve a primeira edição de uma revisão grande baseada nas primeiras percepções clínico-epidemiológicas de que as infecções respiratórias agudas apareciam na época como a segunda maior causa de morte na primeira infância, principalmente nas crianças até os 5 anos de idade. Baseado nessas informações, em 1984, o Ministério da Saúde, ajudado por organismos internacionais, escreve e edita a primeira versão desse programa e integra ele à série de compêndios relacionados ao Programa de Atenção Integral à Saúde da Criança. Bem, a primeira versão, ela tem como principal objetivo identificar sinais clínicos na história e no exame físico que identificassem as crianças portadoras de infecção respiratória aguda o mais precocemente possível e, com isso, reduzir a morbimortalidade por essa causa. Em 1987, o programa sofre a sua primeira revisão e nova edição, utilizando como metodologia para os indicadores de diagnóstico da infecção respiratória aguda, a metodologia baseada na classificação prognóstica, aonde dividia esses indivíduos em pacientes portadores de infecção respiratória aguda leve, pacientes portadores de infecção respiratória aguda moderada e pacientes portadores de IRA grave. Em 1988, foram realizados estudos multicêntricos um estudo multicêntrico em várias capitais brasileiras com o intuito de verificar não só o conhecimento do pediatra e do médico clínico generalista acerca do programa de infecção respiratória aguda, mas a capacidade desse programa auxiliar o profissional de saúde na identificação dos casos, redução da gravidade e, com isso, redução da mortalidade nos pacientes até os 5 anos de idade. Os resultados desse estudo foram insatisfatórios, mostrando que havia uma dificuldade do pediatra na percepção da gravidade, houve a utilização exagerada dos antibióticos, já que a maioria das crianças acabaram sendo classificadas como IRA moderada, e com isso, baseado nesses resultados, em 1993, a última revisão do programa, que é a vigente até o presente momento, e que possui como principais objetivos reduzir a mortalidade dos menores de 5 anos por infecção respiratória aguda, em especial por pneumonia, reduzir o número de casos graves e de complicações dessas infecções, tanto de vias aéreas superiores como de vias aéreas inferiores, e diminuir o uso inadequado de antibióticos nos casos de crianças portadoras de infecção respiratória aguda. Para atingir esses objetivos, os principais alicerces da metodologia do Programa de Infecções Respiratórias Agudas são a prevenção, através de uma imunização adequada, orientação familiar e manejo correto dos medicamentos, além do correto manejo dos casos, aonde será necessário o profissional de saúde adquirir conhecimento acerca do conhecimento clínico de maior predição da existência de pneumonia, através da contagem adequada da frequência respiratória. O que mudou em relação a 1988 para 1993? A terminologia prévia utilizada em 1988, onde nós utilizávamos a classificação prognóstica, dividia os indivíduos em infecção respiratória aguda grave, IRA moderada e IRA leve. Aqueles pacientes anteriormente definidos como infecção respiratória aguda grave, pela nova terminologia, eles seriam classificados ou como pneumonia grave, ou como pacientes portadores de mastoidite, pacientes portadores de abscessos na garganta,
laringite bacteriana e epiglotite. Aqueles pacientes portadores de IRA moderada seriam aqueles que teriam quadros de pneumonias não graves, otite média aguda e amidalite presumidamente bacteriana, aonde sempre ela deverá ser classificada como estreptocócica. Os pacientes com IRA leve seriam aqueles pacientes que, apesar de possuírem sintomas respiratórios e esses sintomas serem agudos, eles não são classificados clinicamente como pneumonia e nem como amidalite bacteriana. A conduta em relação aos 3 níveis de gravidade são, em relação à IRA grave, a hospitalização, em relação à IRA moderada, o tratamento domiciliar com antibiótico e nos casos de infecção respiratória aguda leve, o tratamento será sem antibiótico e também no domicílio do paciente. Para que a gente consiga entender daqui para frente os diagnósticos e a classificação das infecções respiratórias agudas, é importante, e o programa IRA, ele classifica e divide de uma forma bastante sistemática o sistema respiratório em 2 segmentos principais. O primeiro deles, a via aérea superior, e o segundo, a via aérea inferior. Na via aérea superior, nós teremos como principais estruturas o ouvido médio, a laringe e as fossas nasais, além da orofaringe. E já nas vias aéreas inferiores, principalmente a laringe, já que é um órgão de transição entre as vias aéreas superiores e as vias aéreas inferiores, a traqueia e os pulmões. Baseado no conhecimento anatômico e agora entendendo que a nova classificação de 1993 ela tem como principal objetivo a caracterização das síndromes clínicas e dividi-las por gravidade, nós utilizamos essa tabela, onde de uma forma bastante objetiva nós conseguimos entender que quando há o acometimento das vias aéreas superiores, os 3 principais diagnósticos diferenciais, aonde o programa IRA tenta alcançar o profissional, é no diagnóstico da amidalite, da otite média aguda, da sinusite e da rinofaringite aguda com evolução benigna, o chamado resfriado comum. Em relação às vias aéreas inferiores, o diagnóstico de pneumonia e o diagnóstico de bronquiolite naquela criança que possui como principal síndrome clínica a tosse, a dificuldade para respirar e a sibilância. Na transição entre as vias aéreas superiores e as vias aéreas inferiores, existe a laringe, aonde o programa IRA chama atenção para os possíveis diagnósticos da laringotraqueobronquite bacteriana, da laringite difterica e a síndrome do Krupp viral. Após nós conhecermos a anatomia e entendermos que cada um dos segmentos anatômicos comprometidos poderão ter níveis de complexidade diferente de acometimento, nós vamos utilizar como metodologia para avaliar os níveis de gravidade os seguintes sinais clínicos: a febre ou a hipotermia, importante em crianças menores de 2 meses e naqueles pacientes desnutridos, a palidez cutânea, o paciente que apresenta-se com quadro de desnutrição grave ou edema generalizado no momento do atendimento, a desidratação, a impossibilidade de beber ou sugar, a convulsão ou o estado pós-convulsivo no momento da admissão, a alternância entre agitação e prostração e o estridor em repouso. Esses sinais clínicos, estando presentes, qualquer um deles, independentemente da síndrome clínica, esse paciente deverá ser classificado como grave. Caso o paciente não possua esses sintomas, nós utilizaremos a idade e o restante dos sintomas clínicos para classificá-lo em IRA leve, moderada e grave, em classificá-lo como pneumonia ou não pneumonia. E estabelecer as condutas, como medicações, o tratamento da febre e o tratamento dos sibilos. Em relação aos sinais do exame físico indicativos de doença do trato respiratório inferior, nós temos que ter, no momento do exame físico, o cuidado de pesquisar a presença de sinais de desconforto respiratório, que podem ser a retração torácica, principalmente a retração subcostal, o estridor, a sibilância, a presença de gemidos naqueles menores de 2 meses, pacientes que se apresentem com
episódios de apneia ou guinchos, cianose, e é sempre importante você pesquisar os sinais de cianose central, aonde eles são verificados na mucosa oral e principalmente na língua. A presença de exantema que sugira uma doença viral exantemática de comprometimento agudo e grave, e aí chamamos a atenção da possibilidade do sarampo. E aquele paciente que possui distensão abdominal, esse dado clínico principalmente evidente nos lactentes e que sugere uma mecânica ventilatória, o uso da mecânica ventilatória inadequada e com isso um prejuízo do sistema respiratório e evolução para a insuficiência respiratória. E sempre medir a temperatura e verificar se há presença de febre ou hipotermia. Na classificação dos pacientes com doença de vias aéreas inferiores, que é o objetivo da nossa aula hoje, o programa IRA divide as crianças de acordo com a faixa etária, sendo a primeira delas aqueles pacientes menores de 2 meses de idade no momento do atendimento. Esse paciente, quando na triagem para o atendimento, ele deverá apresentar como sintomas referidos pelo responsável a tosse e a dificuldade para respirar. Essa criança, tendo menos de 2 meses de idade e apresentando tosse e dificuldade para respirar, no exame físico nós devemos verificar a presença de taquipneia. A frequência respiratória em qualquer idade deve ser aferida com o paciente acordado, tranquilo, na ausência de febre ou sibilância e de preferência com ele em estado em alerta. Se com essa aferição nós encontramos nas crianças abaixo de 2 meses de idade a frequência respiratória com 60 incursões ou mais, nós identificamos esse paciente como taquipneico. Então, se a frequência respiratória está acima de 60 incursões, ele possui taquipneia e ele possui um diagnóstico de provável pneumonia. Bom, se ele se classifica como provável pneumonia, ele deve ser imediatamente hospitalizado. A primeira dose do antibiótico ela deve ser realizada e caso não haja condições para admissão hospitalar e acompanhamento da internação desse paciente na unidade onde foi feito o diagnóstico, ele deve ser transferido para a unidade de apoio. Então vamos rever. Eu tenho uma criança com menos de 2 meses com tosse e dificuldade para respirar, que apresente uma frequência respiratória de 60 incursões ou mais contadas em 1 minuto. Eu devo classificá-lo como pneumonia, eu devo referi-lo urgentemente para hospitalização, manter esse paciente aquecido, oferecer a primeira dose do antibiótico, iniciar a oxigênio-terapia e tratar a febre caso ela esteja presente. Bem, se esse paciente não possuir sinais de desconforto respiratório e não existir a taquipneia, a pneumonia torna-se pouco provável e eu devo orientar a mãe sobre os cuidados em casa, mantendo o bebê aquecido, amamentá-lo com frequência, limpar as fossas nasais, limpar o nariz com frequência e retornar à unidade de atendimento se esse paciente apresentar dificuldade para respirar, se ele respira rapidamente, se existe dificuldade de alimentar-se ou se há uma piora do estado geral como um todo. Uma vez que essa criança recebe o diagnóstico de pneumonia provável e a hospitalização é indicada, essa internação deve ser seguida do início de antibiótico terapia e que nas crianças com menos de 2 meses de idade, o esquema indicado ainda é a ampicilina associada a um aminoglicosídeo. Uma vez iniciado o tratamento para aqueles pacientes hospitalizados ou aqueles em que há orientação para o tratamento domiciliar, esses pacientes devem ser permanentemente revistos, sendo que o paciente ambulatorial deve retornar à unidade de atendimento com pelo menos 48 horas após o primeiro atendimento. Bom, esse paciente que foi atendido e retorna para o atendimento a qualquer momento ou em 48 horas como programado, se esse paciente continua a apresentar sinais de desconforto respiratório e apresentando sinais de desconforto respiratório, ele deve ser hospitalizado e deve ser conduzida à introdução de antibiótico por via parenteral. Naqueles pacientes cujo quadro está inalterado,
vai ser mantido o antibiótico, ele vai continuar sendo reavaliado e, nesse momento, a unidade de hospitalização deve avaliar a possibilidade de troca do esquema antimicrobiano. Nos casos em que há melhora, já com uma respiração mais lenta, já com o paciente alimentando-se melhor e com melhora da febre, nós devemos manter o antibiótico por no mínimo 7 dias. Naquelas crianças com 2 meses até 4 anos de idade, é importante que ela apresente, além da tosse e a dificuldade para respirar, durante a avaliação médica, sejam contemplados a possibilidade desse paciente apresentar bronquiolite e não pneumonia. Então, é importante que naqueles pacientes de 2 meses até 4 anos, com tosse e dificuldade para respirar, caso exista a presença de sibilância, essa sibilância ela deve ser tratada. Uma vez que a taquipneia persista após o tratamento da sibilância e o desconforto respiratório ainda esteja presente, essa criança tem como provável diagnóstico a pneumonia e aí será avaliada e tratada como a seguir nós vamos ver. No caso das crianças entre 2 meses e 4 anos, nós vamos observar a presença de desconforto respiratório. Se essa criança apresenta uma taquipneia, que nessa faixa etária será considerada quando apresentar um número de incursões respiratórias de 50 incursões ou mais, e associado a isso, ela apresentar tiragem subcostal, ela deve ser classificada como pneumonia grave, eu devo referi-la ao hospital, dar a primeira dose do antibiótico, iniciar a oxigenoterapia, tratar a febre e tratar a sibilância. Se esse paciente apresenta taquipneia, sendo 50 incursões respiratórias ou mais naqueles em 2 meses e 11 meses e 40 incursões ou mais naqueles entre 1 e 4 anos, eu vou classificá-lo como pneumonia não grave e vou iniciar o tratamento ambulatorial com antibiótico terapia oral e o retorno em 48 horas para revisão. Se esse paciente não possui tiragem e não possui taquipneia, ele não possui pneumonia e eu vou orientar ao tratamento domiciliar, orientar a tratar a febre e a sibilância caso elas existam e retornar a qualquer momento diante dos sinais de piora ou em 48 horas para revisão. Naqueles pacientes em que eu introduzi o tratamento, eu vou poder observar 3 evoluções. Aqueles indivíduos que apresentam piora ou com piora da tiragem e outros sinais de gravidade, se ele encontra-se hospitalizado, eu vou ter que reavaliar esse caso. Se ele encontra-se em tratamento ambulatorial, eu vou indicar a hospitalização e nos casos inalterados, eu vou manter o antibiótico e naqueles casos de melhora, o antibiótico deve ser mantido por 7 dias e esses casos eles terão uma respiração mais lenta, eles vão conseguir alimentar-se melhor e eles vão possuir uma melhora do quadro febril. É importante que naqueles casos inalterados, o clínico que está avaliando essa criança e acompanhando a sua evolução, ele deverá a todo momento revisar o caso para indicar falha terapêutica. No caso da possibilidade de falha terapêutica com o esquema indicado, deve-se avaliar a possibilidade da troca desse esquema. Nos casos de melhora, nós vamos observar clinicamente uma respiração mais lenta, ou seja, uma melhora da taquipneia, o paciente consegue alimentar-se melhor e há uma melhora do quadro febril. Apesar de escrito em 1993, o programa IRA continua bastante atual no sentido de ser ainda um instrumento utilizado na atenção primária à saúde da criança, não só em estados e cidades onde existam unidades de maior complexidade, como em regiões onde a presença e a possibilidade da realização de diagnósticos complementares não existem. É importante que não só o pediatra, mas o clínico geral e todos aqueles indivíduos que vão lidar em qualquer momento da linha de cuidado da criança, eles conheçam os sinais indicadores de gravidade e aqueles sinais indicadores de doença do trato respiratório inferior, para que uma vez o diagnóstico tenha sido precoce e o tratamento instituído, essa criança tenha uma melhor evolução e o desfecho óbito seja evitado.
Obrigada.